que nós paramos lá antes de começar as férias. E aí nós começamos a falar sobre a litosfera, tá? E aí a gente vai relembrar essa parte da litosfera. Então, essa aula a gente vai fazer uma revisão sobre a litosfera. E aí, amanhã nós temos aula novamente. E aí nós vamos estar fazendo umas atividades. Hoje a gente só tem a revisão e tem um quiz. Tem algumas perguntinhas que a gente vai estar fazendo aí para poder ver se a gente fixou esse conteúdo, tá? Professora, é para pegar lápis e caderno? Ó, você pode estar anotando, porque assim, tem tudo no livro de vocês, mas nem todo mundo tem um livro. Então é melhor estar anotando alguma coisa que você achar importante. Tem 2 pessoas bom? na minha série que não está conseguindo entrar. Professor Arthur Araújo, do turma. 7º B, não está conseguindo. O áudio dele está bugado, mas ele está aqui na sala. E a Natália, do 7º B, também não está conseguindo entrar. Ixi. Professora, deixa eu ver só se eu consigo não vê-las tem aqui. o livro, também é bom que anote, né? É bom anotar. Tá? Então, ó, só que aqui não está aparecendo, porque sempre aparece quem alguns no lobby aqui, mas não está aparecendo. Professor, Oi. Pode falar. essa atividade vai ser feita naquele novo livro de ciências? Não, a atividade, eu não vou passar a atividade do livro, porque é injusto, aí tem pessoas que não têm o livro, né? Então, aí, se não tem, a gente não pode se encontrar, como é que vai reunir com um colega? Então, eu vou passar... manda foto do livro no WhatsApp, professor. Pode ser também, mas dessa vez a gente não vai fazer do livro, não, tá? E a gente vai depois fazer outra atividade, certo? Aí a gente vai, na outra aula, a gente vai ver a atividade. Aí hoje a gente vai revisar o assunto, para ir na hora da atividade, que amanhã vai ficar mais fácil para a gente, ok? Aí nós vamos... Professora, Hã? Não qual entendi. é o assunto? É a litosfera. Ok, obrigada. Professor, deixa eu te falar, o Pedro não dá conta de entrar, porque eu acho que o negócio dele deve estar bugado lá. Ele não tá conseguindo entrar de jeito nenhum. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o microfone agora, tá? Para a gente poder começar, ok? Bom. Então, vamos desligar aí os microfones. A gente vai começar, então... A gente vai ver para quem... Oi. O slide vai estar no GR8? Sim, vou passar. Essa aula está sendo gravada e aí vai estar tudo no GR8, tá? Então, ó, a litosfera. Vamos lembrar aqui. A litosfera é a parte onde nós pisamos, onde nós estamos. Nós estudamos a atmosfera da Terra. A gente já estudou a atmosfera, que é a parte do ar, né? Tem a hidrosfera, que é a parte líquida, e tem a litosfera, que é a parte, como se fosse a parte sólida, é a parte onde nós pisamos, certo? Bom, de que parte que é feita essa litosfera? Se ela é a parte onde nós pisamos no nosso planeta? Vamos lembrar lá do 6º ano, que nós estudamos as partes do planeta. E até lá na outra escola também, na primeira fase, vocês estudaram isso também. O nosso planeta, ele tem 3 partes básicas, que a gente fala de núcleo, manto e a crosta terrestre. Então, o núcleo, ele é dividido em 2 partes, que é o núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno, ele é extremamente quente, o externo também, só que o núcleo interno, ele vai estar sólido, núcleo externo, ele vai estar líquido. Núcleo, tanto interno quanto externo, é formado principalmente por ferro e por níquel, tá? Então, núcleo, eu tenho ele interno e externo. Interno, sólido, externo, líquido. A temperatura deles, né, do núcleo, do interno, varia de cerca de 3.600 graus a 4.800 graus, né, a temperatura dele. Depois, eu partindo de dentro para fora, depois do núcleo, eu vou ter um manto. Então, eu tenho uma parte do manto, que é uma parte mais próxima do núcleo, e uma parte do manto que está mais próxima à crosta terrestre.
essa parte do núcleo que fica mais perto da crosta terrestre, que é onde nós pisamos, onde a gente planta, né? A gente pode dar o nome para ela de astenosfera. E essa astenosfera, junto com a crosta terrestre, que é essa parte onde a gente pisa, onde está a terra que a gente planta lá os nossos vegetais, é o que a gente chama de litosfera. Então, quando perguntar para a gente, né, o que é a litosfera, ela é formada pela crosta terrestre e a astenosfera. Então, os dois formam a litosfera, certo? Bom, uma outra coisa que nós falamos antes de nós entrarmos de férias, e a gente vai estar revisando, é sobre a deriva continental. Agora, alguém lembra, né? Aí uma pessoa fala, depois outra, alguém lembra o que é deriva continental? Aí vocês podem falar agora. Quem quiser comentar, pode falar. Quem lembra? Professor, eu lembro. Porque a senhora falou no semestre passado que era um supercontinente, não era? Que todos os continentes eram unidos. Aí depois, através das temperaturas químicas, da mudança de clima, né? E também da alta alteração do calor, e variações de clima também, começou a modificar e foi conhecendo o que a gente tem hoje, os normais mesmo, todos os continentes normais. Antigamente era a Pangeia, né? Que eram os continentes unidos. Isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O que é essa deriva continental? Não. Bom, então a deriva continental é basicamente isso que o Gustavo está falando, sim, né? Ele está certo. Então, a deriva continental, ela é uma teoria que foi proposta, né, em 1912 por um cientista chamado Alfred Wegener, e ele dizia que os continentes, eles estariam todos unidos. E aí, esses continentes unidos receberiam o nome de Pangeia. Aí, por que ele tinha essa ideia de que os continentes estariam unidos? Pelo formato, pela anatomia dos continentes, como se fosse tipo um quebra-cabeça. Se eu pegasse os continentes e juntasse eles se encaixam. E outra coisa também que ele viu foi pela arqueologia, né? Ele via que em continentes bem distintos, bem diferentes um do outro, encontrava fósseis semelhantes. Então, tinha fósseis de plantas que estavam em continentes que eram bem distintos, bem longe um do outro, né? E que, como que aquela planta estaria nos mesmos continentes, que teriam características bem diferentes. Então, ele acreditava o quê? Que todos os continentes antes estariam todos juntos, e esse único continente só recebia o nome de Pangeia, que seria uma massa só de continente. E teria um único oceano ao redor da Pangeia, que era chamado de Pantalasa. Tá? Esses argumentos, né, desse cientista, né, ele foi por causa do encaixe dos continentes, tipo, como se fosse um quebra-cabeça, e pela pesquisa também de fósseis, né, que encontrava nos diversos continentes. Tá? Então, a Pangeia, do grego pan quer dizer todos, e geia significa terra. Então, Pangeia significa que toda a terra, toda a parte continental estaria toda junta, toda unida. Então, a Pangeia foi uma colossal massa sólida que formava um único continente. Então, seria um único continente só junto. Ou seja, todos os continentes que a gente vê lá no globo terrestre estariam todos juntos. E aí formava essa Pangeia. E teria só um único oceano, que seria essa Pantalasa. Tá? Bom, então aqui uma imagem de como que seria a Pangeia. E se a gente for ver o mapa hoje, né, o mundo mesmo, a gente vê que os continentes, eles se encaixam, né, de forma... Né, então aqui mostrando aqui, mostra os continentes que a gente tem hoje, né, e mostra eles tipo encaixados, porque eles têm um formato parecido. Então, por isso que esse cientista acredita que no início teria essa Pangeia. Agora, alguém sabe me dizer, por exemplo, vamos ver uma outra pessoa, lá do 7º B, por que esses continentes teriam se separado? Alguém lá do 7º B para responder. Né? A primeira as placas tectônicas resolveram. Isso, quem falou? Que eu não Rodrigo Fernandes, 7º B. Aí, Rodrigo. Então, é isso mesmo. Então, ocorreu separou esses continentes pelo movimento das placas tectônicas. Muito bem, isso mesmo. Então, vamos para o próximo aqui. Então, aqui, ó,
mostrando justamente o que o Rodrigo está falando. Então, no começo seria essa Pangeia, uma massa continental única, e aí, com o movimento das placas tectônicas, esses continentes foram se separando, né? Então, ocorreu uma separação dos continentes, até estar na configuração de hoje, na forma que ele está hoje, né? Dos continentes que estão hoje. Pode ser que daqui a 200 anos seja diferente? Pode ser. Pode falar. Quem está com... Oi. Quer dizer que... Peraí, deixa só o colega que está, que é o Rodrigo, né? Deixa só o Rodrigo, os outros ligam o som. Depois fala. Pode falar. Quer dizer que na Pangeia, a Austrália fica perto de um polo. Era um lugar frio. Pra gente ver, né? Tanto que seria estranho, né? Na Austrália. Mas aí, na verdade, é porque a própria Antártica não estaria tão... Ela estaria próxima ao polo, mas ela não estaria tão assim como ela está hoje também, né? Você vê que ela está um pouquinho mais acima. Então, talvez ela não estaria tão gelada quanto ela é, né? Mas ela está ali próxima, mas tá vendo? No outro, ali no último, que ela está mais na ponta ainda, né? Ó, então, ó... Pode falar, quem gostaria de comentar? Por isso que acontece terremotos? Os terremotos têm a ver com o movimento das placas tectônicas também, tá? Mas, assim, o que a gente está falando agora, a gente vai falar de terremoto ainda hoje, mas o que a gente está falando aqui é desse movimento provocar o afastamento do continente, né? Os terremotos, eles também têm a ver com esse movimento da placa tectônica e ele causa os tremores, né? É isso que caracteriza os terremotos, o abalo sísmico. Se esse movimento é contínuo, vai ocorrendo esse afastamento. E assim, mesmo quando a gente não percebe um tremor, tem um movimento entre as placas, né? E isso pode causar esse afastamento. Então, está tendo um movimento entre a placa agora? Sim. Por que, por exemplo, nós não sentimos tanto? Porque nós não estamos entre as placas. Nós estamos no meio de uma placa. Pode falar. Eu acho muito legal. Nós somos um país privilegiado. Nós ficamos no meio de uma placa. Agora pensa, no nosso continente, lá no Chile tem vários tremores, né? Por quê? Porque ele está na borda da placa, né? Então, pelo menos nisso nós temos sorte, né? No Brasil, pelo menos, a gente não tem esses tremores. Quer dizer, tem tremor? Tem. Só que são tremores, assim, que a gente quase não percebe, a gente quase não sente, né? Porque pela distância que a gente está da borda da placa, tá? Mais alguém quer comentar? Mostrar o mapa das placas tectônicas? Vamos ver ainda. É uma pergunta. Pode falar. Se, por exemplo, igual a senhora está falando aí, que nós ainda vamos falar sobre os terremotos, assim. Professora, uma coisa que eu fiquei muito em dúvida. O terremoto acontece porque a Terra treme ou que jeito? O terremoto, né, a Terra treme por causa do terremoto. É ele que causa o tremor de terra. E esse terremoto ocorre por quê? Por esse movimento dessas placas tectônicas. E o que faz a placa tectônica mover? Lembra que a gente falou lá no comecinho aqui, ó, que a gente tem aqui o núcleo, tem um manto. O manto, ele é líquido. E ele é uma massa líquida, só que um líquido meio que pastoso. Então, ele não é um líquido igual água, ele é uma pasta, e ali tem uma pressão. Então, esse manto que está abaixo da litosfera, ele que promove o movimento, certo? Então, esse manto, que é, por exemplo, a astenosfera, que é uma parte externa do manto, e a crosta terrestre forma a litosfera. Então, esse manto, que está uma parte meio pastosa, ele tem um movimento. Estilo a gente pensar o magma do vulcão. Aquele magma, aquele líquido que extravasa do vulcão, ele está ali no manto. E é ele movimentando que faz essas placas tectônicas se movimentarem também. Então, o que promove esse movimento é esse manto, essa coisa pastosa que tem no manto. Tá? É isso que faz as placas se moverem. Tá? Bom, vamos continuar? Pode falar. Pode falar. Professora, é verdade que alguns continentes estão se separando por causa dos terremotos?
Sim. Vocês não lembram da última aula que a gente teve, que a gente falou, não sei se vocês conseguiram chegar a ver o vídeo, né? Que tinha lá uma, né? Que tinha, por exemplo, um país que ele ia quase que se dividir em dois, né? Passado daqui alguns anos, ele vai se dividir. Por quê? Por causa desse movimento que está ocorrendo das placas tectônicas, tá? Prontinho? Então, vamos desligar agora, a gente vai continuar e depois a gente abre de novo para quando tiver, para a gente perguntar. Fala. Não vai ter nenhuma tarefa hoje vai ser só explicação mesmo, né? Isso, já comentei isso no comecinho da aula, né? Então, vamos lá. Boa tarde, professora. A Gabriela está falando. Já fizeram a chamada? Já. Deixa no finalzinho da aula, para a gente... Aí eu anoto o seu, tá bom? É a Gabriela, né? Gabriela Lencar. 7º B. 7B. Tá, vou até colocar aqui, já estava até aberto no 7º B, que aí já está tranquilo. Professora, fala. Eu também. Consegui entrar só agora. Qual que é o seu nome? Gabriel Henrique, 7º A. 7º A? Tá, Gabriel. Não tá aqui, tá? Professora, eu também. Tá. Agora, vamos dar um tempinho, aí daqui a pouco eu anoto de novo quem tá faltando, ok? Certo? Aí depois não esquece de me falar, não sai quando terminar a aula, que aí mais um tempinho eu anoto de todo mundo, conferir certinho? Que aí a gente confere todo mundo, tá? Então vamos desligar o áudio de vocês agora para a gente continuar, tá bom? Bom, então só para a gente não esquecer, então quando falar deriva continental, seria o quê? É uma teoria de que os continentes, eles estariam todos unidos, né? E esses continentes, devido à movimentação das placas tectônicas, eles foram se separando, né? Até chegar na configuração que a gente tem hoje, né? Até no modelo atual. Bom, pode ser que daqui a 200, 300 anos a configuração seja diferente? Pode ser que sim, tá? Pode falar. Isso que eu ia perguntar, Era isso que eu ia perguntar, se o mundo pode mudar. Os lugares diferentes. Sim, mudaria. Essa configuração pode mudar, acredito que sim, tá? Será que pode se juntar tudo de novo? Não, a tendência é afastar, mas assim, pode ser que daqui a 1 bilhão de anos volte a juntar, a gente não sabe, né? Mas a tendência agora seria quase que aí fragmentando, separando mais. Mas pode ser que daqui a milhões e milhões de anos possa se juntar de novo, né? Não tem como a gente prever, assim, a longo tempo, né? Então, vamos passar para o próximo, então. As placas tectônicas. Então, o que seriam essas placas? Então, a litosfera. Então, não posso esquecer que a litosfera é a camada da crosta terrestre. Professora, a Natália Araújo, do 7º B, está falando para a senhora aceitar ela. É porque não está aparecendo ela aqui, ó, no lobby, quer ver? Deixa eu ver aqui. Não aparece aqui. Não sei o que acontece. Pede para ela tentar entrar novamente para poder ver se ela consegue entrar. Porque não aparece ela aqui. Tá? Tá aqui, peraí. Então, ó, vamos desligar o microfone para a gente continuar, senão a gente não desenrola hoje. Então, ó, litosfera. Então, não posso esquecer que a litosfera é formada pela astenosfera e a crosta terrestre. Então, a litosfera, ela está abaixo do manto, daquela parte que a gente falou que é pastosa do manto, que tem um movimento ali. Então, a litosfera, ela é uma camada rochosa, é uma camada contínua, tá? Mas ela é formada por placas fragmentadas. Essas placas é que são os continentes. A fragmentada quer dizer o quê? Placas que não estão coladas uma na outra, estão tipo como se fossem quebradas, né? Bom, quem está mexendo aí? Olha só, essas placas, elas podem possuir várias dimensões e espessuras, tá? Vamos lá. Com milhares de quilômetros quadrados de espessura e cerca de 100 quilômetros. As placas tectônicas, elas se mantêm estáticas, mas movimentam-se lentamente, né, poucos centímetros por ano, sobre o manto inferior.
Então, a placa tectônica ela tem um movimento, né? Só que o movimento dela é bem discreto, né? Então, ela é bem pequeno, né? Então, é questão de centímetros. Então, com o passar de milhões de anos, é que vai ocorrendo esse distanciamento entre uma placa tectônica e outra, tá? Bom, essa teoria, né, baseia-se na observação, que é dividida em 20 placas semirrígidas, né? E essas placas, elas têm onde está o encontro de uma placa com a outra, seria o local onde ocorre, por exemplo, a questão de terremotos, tá? Então, aqui, a gente vendo as placas. Então, tem a placa norte-americana, placa sul-americana, placa de Nazca, placa africana, né? Placa antártica, né? Placa indo-australiana, placa filipinas, placa do Pacífico, eurasiática. Então, tem várias placas, né? Essas placas, elas estão se movimentando, né? Só que o movimento delas é um movimento lento, tá? Então, não é um movimento tão brusco. Se fosse brusco, a gente não conseguiria manter a nossa vida aqui, né? Então, vamos desligar o microfone aí, daqui a pouco a gente pergunta, certo? Dos terremotos. O terremoto é um tipo de tremor, né, intenso, que ocorre na superfície terrestre, graças aos fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. Então, o terremoto ele vai ocorrer devido a esse movimento que ocorre na litosfera, tá? Do movimento das placas. Sua consequência para o ser humano pode ser severa, então prédios que podem cair. Por exemplo, no Japão, eles já constroem os prédios, né, com uma estrutura para resistir aos terremotos, né? Por quê? Porque lá ocorre muito terremoto. Então, aqui, se no Brasil ocorrer um terremoto, os prédios que a gente tem aqui do Brasil caem quase todos, porque a gente não tem a nossa construção civil não constrói prédios adaptados para terremotos, uma vez que aqui não acontece isso, né? Vamos desligar o áudio aí. Vamos, Heloísa Paixão, desliga o áudio aí, tá? Então, olha só. Então, aqui, geralmente ocorre mais terremotos aonde? Em locais onde está próximo aqui, ó, das placas, das extremidades da placa. Quando está no meio de uma placa, a gente não sente tanto terremoto, tá? Então, por exemplo, o Brasil está no meio, está aqui na placa sul-americana, e ele está no meio, né? Então, a gente quase não tem terremotos por isso. Quem está na borda, então, por exemplo, se a gente for pensar do Chile, ele vai estar na borda. Então, ele vai ter vai apresentar terremotos, né, com maior frequência, tá? Bom, então a ocorrência de terremotos está diretamente relacionada à movimentação das placas tectônicas, né? Vamos desligar o som, prestar atenção, né? E mais especificamente ao falhamento ou falhas geológicas, que significa uma ruptura de uma rocha no interior da Terra, né? Em alguns casos, essas falhas nem é visível na superfície, ocorre muitos e muitos quilômetros abaixo. Então, essas falhas a gente não consegue ver, então ela está abaixo da superfície. Porém, a intensidade é tão grande que as vibrações produzidas podem ser sentidas no relevo, né? Então, quando ocorre tremores de terra, então aqui, por exemplo, a gente tem as placas tectônicas, né? E aí, quando ocorrem os tremores, o que a gente chama de abalos sísmicos, né, a gente pode sentir no nosso relevo. Então, mostrando aqui onde geralmente ocorre esses tremores. E é justamente onde está as bordas das placas tectônicas, tá? No centro das placas, não ocorre isso. Bom, tem gente com o áudio ligado. Vamos ligar o áudio. Os maremotos. Se a gente for ver maremoto e tsunami, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença é que o tsunami, ele seria um maremoto que atinge, né, a praia, atinge a parte ali costeira. O maremoto, ele fica mais
na parte das ondas do mar. Então, seria como se fosse ondas mais gigantescas. É claro que as ondas não significa, se eu estou no mar, vou na praia e vejo uma onda, aquilo é um maremoto? Não. O maremoto ele seria uma onda muito gigantesca. Quando essa onda... Tem alguém mexendo aí, né? Vamos parar com isso daí? Porque eu vou olhar ali, esse J7, eu vou descobrir quem é. E aí vai ter que levar uma advertência, tá? Então, você pode parar de mexer aí, por favor, tá? Certo? Que aí vai ficar registrado quem é o J7 e aí ele vai levar uma advertência. Então, vamos parar? Então, ó, o maremoto e os tsunamis, eles são bem semelhantes. Só que a diferença é que o tsunami, ele atinge a parte continental, né? Então, por exemplo, o tsunami seria uma onda gigantesca que ela vem para o continente e aí destrói as casas, as construções que estão nos continentes. O maremoto, ele fica mais restrito na parte da praia mesmo, tá? Então, ele seria uma onda mais gigantesca, mas que está na praia. Então, o maremoto, ele é um fenômeno provocado por abalos sísmicos, né, no assoalho oceânico. Então, um abalo sísmico, como assim? No oceano também tem um encontro de placas. E aí, esse encontro de placas no oceano, ele vai causar um maremoto, esse deslizamento de terras aí. E vai provocar aí grandes ondas, tá? Então, o maremoto está vinculado ao processo das placas tectônicas. Então, esse movimento de placa tectônica pode causar terremoto, maremoto, tsunami, né? E a gente vai ter ele aqui. Certo? Então, maremoto, né? Então, tá aqui, ó. Lá no oceano tem encontro de duas placas. E aí, esse movimento, esse choque de uma placa com outra, faz com que a onda fique muito maior, né? E aí ocorre uma movimentação maior. No caso do tsunami, essa onda ela vai atingir a parte costeira, ela não vai ficar só, né? Não vai ficar só no mar, na praia ali. Ela vai atingir o continente também. Tá? Então, essa seria a diferença do maremoto para o tsunami. Mas, basicamente, os dois ocorrem da mesma forma. Tá? A única coisa é que o tsunami vai para essa parte do litorâneo, ele não fica só na praia em si. Tá? Bom, os vulcões. Vulcão, a gente vai ver até... eu vou passar um negocinho aqui para nós. Tem alguém que está com áudio ligado aí. Nós vamos pegar e ver um videozinho aqui sobre os vulcões. Não só porque você atirou bem na hora que eu fui tirar a foto. Isso, depois a gente volta lá. Vamos prestar atenção nesse vídeo que vai passar aqui, porque aí ele provavelmente não vai sair o som, tá? Mas vai ver a questão de como que ocorrem os vulcões. O movimento das placas. Olha a lava, professora. Uhum. A lava. Não sei se... Eu acho que não passa o som, né? Não, senhora. Hã? Não, senhora. Então, Nossa, aqui, não, por exemplo, professora. olha só, então eu vou mostrando mais ou menos aqui de novo, e aí eu vou comentando. Então, aqui, nessa imagem, né, dá para ver o movimento de duas placas tectônicas. O que a gente comentou no início da aula? Que as placas tectônicas, elas estão, tipo, a placa tectônica, ela é a nossa litosfera.
E ela está sobre o manto, aquela parte pastosa do manto. Então, aquela parte do manto, ela é quente, pastosa, e ela tem um movimento, e ela exerce uma pressão. Então, é ela que faz essas placas estarem se movimentando, igual está movimentando aqui. Então, esse líquido que está quente, né, que é o que está aqui embaixo, ó, essa parte que está embaixo, ele quer extravasar. Então, ele está fazendo uma pressão. Ele vai subir nessa fissura, por essa abertura aí de uma placa. Tá? Então, aí, ó, ele sobe e extravasa. Né? Que é o que a gente vai chamar agora de lava. Então, essa formada mais próxima dele. Aí sai, isso extravasa massa, gás tóxico. Tá? Que o professor está explicando. Formar também, por exemplo, aqui, ó, ilhas vulcânicas. Tá? Então, como é que forma algumas ilhas vulcânicas? É justamente esse magma que extravasa, tá? E aí ele logo se solidifica. Tá? E aí vai formar um monte de ilha vulcânica ali. Tá? Então, elas são formadas por esse magma que extravasou. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, no meio do mar, formando uma ilha vulcânica. Tá? Professora, Oi. O movimento das placas tectônicas não só criam vulcões, mas também podem criar montanhas ou... Isso que a gente acabou de falar aqui, isso mesmo, né? Até as cordilheiras, né? Algumas ilhas vulcânicas. Os tipos de relevos, professora, na Terra é criado pelo movimento das placas. Isso. Ó, tem aqui, nessa imagem, ela está falando dos vulcões, tem vulcões que têm atividade, como a gente pode ver, esse primeiro, esse está mais na frente, ele está em atividade vulcânica, mas tem vulcão que é adormecido, que ele não tem atividade vulcânica, né? Então, ele não tem esse magma ali embaixo, não está tendo tanto agitação e não vai extravasar nada. E tem vulcão que não, que ele está ativo. É tipo o Morro do Macaco. Isso, o Morro do Macaco ele é um vulcão que está extinto, né? Certo? Tomara então, por que exemplo, a pé acorde. Tá. Então, ó, vamos desligar o som de novo para a gente só terminar essa parte do vulcão, então. Então, os vulcões. Então, o vulcão é uma estrutura geológica, né? Criada quando o magma e gases de partículas quentes, na cinza do vulcão, escapam para a superfície, né? Então, esse vulcão, ele vai eliminar o magma, né? Que é essa substância pastosa que está no manto da Terra, né? E vai eliminar também gases. Esses gases, eles são tóxicos para a gente, tá? Elimina também poeira, né? São frequentemente considerados causadores de poluição natural. Então, é natural por quê? Porque não tem a nossa ação, não tem a ação do homem. Então, aqui mostra também, nessa imagem, né? Um vulcão, pode falar. Eu vi na TV, os vulcões, eles são tão radioativos que nenhum humano deu conta de chegar. O traje mais especial que existe. E somente um passarinho, eu não sei o nome dele, que dá conta de ficar lá dentro. Ele faz ninho. Próximo aqui, né? E tem bactérias, pássaro assim, dentro dele não, mas assim, mais próximo. Agora, existe bactéria, um tipo de bactéria que a gente vai estudar mais para frente nos outros anos, chamado cianobactéria. Aí ela gosta de viver, ela só vive em ambiente bem ruim, onde outro ser vivo não vive, sabe? Então, tem um tipo de cianobactéria que ela vive na larva do vulcão. Então, para ela, viver na larva do vulcão é ótimo, ela gosta dali. Igual a gente gosta do ambiente onde nós vivemos, para ela viver na larva do vulcão é tudo de bom. Né? Então, tem ser vivo que é adaptado a isso. Mas, assim, não é todos, né? A maioria dos seres vivos, só de entrar em contato com a fumaça, né, já morre. Professora, né? mas então ela consegue encontrar meios de viver dentro, tipo, na lava? Tipo, nutrientes, essa bactéria consegue viver. Aí ela faz, só que ela, assim, como não tem outro ser vivo ali,
né, ela tem que se alimentar de matéria que tem ali, que ela não come outro ser, porque outro ser vivo não sobrevive ali. Então, ela vai se alimentar dessas rochas derretidas, se alimentar disso que está ali, no ambiente que ela vive. Tá? Mas aí ela é chamada de cianobactéria. Pode falar. Cianobactéria não, falei errado. É arqueobactéria, tá? Arqueobactéria que vive ali. Pode falar. Por que o vulcão adormece? O que acontece? Aí depende muito do local onde ele está, dessa movimentação do magma. Quando está tendo uma movimentação mais intensa, né, aí ocorre no caso, esse vulcão vai entrar em erupção. Se está tendo uma movimentação mais branda, ele não entra em erupção. E se ele está extinto, é justamente, talvez ele não está mais no local ali onde seja o choque de uma placa tectônica e outra, e não está tendo essa movimentação intensa naquele local do magma para poder ele extravasar. Então, não está tendo essa abertura ali, tá? E aí ele não entra em erupção mais. Então, por exemplo, aqui, igual na imagem que a gente tem aqui no slide, a gente tem a câmara magmática, que é esse magma. Esse magma é o quê? É aquela parte lá do manto que está quente, que é uma coisa pastosa. E ele está em constante movimento. É como se eu pensasse esse magma como sendo, igual a gente comentou na outra aula, uma água na panela e está fervendo a água, então fica aquela borbulha. Então ele tá tipo, esse magma está tipo borbulhando naquele local ali. Então está muito quente e borbulhando. Se tiver um espacinho aberto, ele vai tentar extravasar, né? Então ele vai forçar a passagem dele ali. Então ele vai subindo, né, pelo que a gente chama de chaminé ali, até atingir o cone, né, que seria atingir essa parte superior aqui, ó, né, da cratera aqui, para poder extravasar. E aí sai junto com esse magma, sai também fumaça, sai outros gases. Aí, eu não sei se vocês lembram, acho que geografia vocês já viram isso também, né? Esse magma, quando ele solidifica, ele forma as rochas magmáticas. E, por exemplo, escorre tipo como se fosse uma espuma, como se fosse uma coisa mais, uma espumenta desse magma. Essa espuma, quando ela solidifica, ela forma uma pedra que a gente usa mesmo, chamada de pedra pones, que é uma pedra para lixar os pés. Até se vocês forem em algum supermercado, por exemplo, tem dela para vender, que é uma pedra toda porosinha, cheia de buraquinho. Eu não tenho ela aqui em casa, não vou mostrar para vocês. Algumas mulheres compram para lixar os pés. Tá? No supermercado tem dela. Ô, professora. Queijo. Aqui, esses dias, inclusive... Professora, seu microfone está mutado. Mas vocês estavam ouvindo? Conseguindo ouvir? Não. Só quando a senhora falou da pedra. Ah, tá. Então, ó... A minha mãe tem uma em casa. O professor, o Daniel Rocha, do 7º B, ele não está conseguindo entrar. Eu tenho uma pedra dessa em casa. Rocha, mas não está aparecendo aqui. Ó, ela pede para o Daniel tentar entrar de novo. Tá? Sair e tentar entrar. Olha só. Então, por exemplo, essa erupção vulcânica, né, ela se dá por essa movimentação desse magma, certo? Vamos agora passar para o quiz agora. Vamos começar, então? Pode falar. Que tipo de pedra que é? Eu tive que sair um pouco. A pedra pones. Pedra pones, ela é formada, tipo, quando... Vamos pensar assim. O magma vai extravasando aqui, essa coisa avermelhada. E aí, quando ele extravasa, fica tipo como se fosse meio que uma espuma. Esse magma solidifica, então ele vai virar uma rocha, que é a rocha magmática. E essa espuminha também solidifica. Então, ela vai virar uma pedra também, uma rocha também. Só que essa rocha, a gente compra ela no supermercado, como formado de pedra pones, que é uma pedrinha, eles vendem ela com quadradinho, toda cheia de buraquinho, toda furadinha, e ela é usada, né? As mulheres compram ela geralmente para lixar os pés. Tá? Só que eu não tenho aqui na minha casa para mostrar para vocês, não mostrar. Eu tenho. Vocês têm? Professora. Eu acho que é. Ó, agora nós vamos desligar aqui, depois eu mostro.
Tá, depois você mostra. Vamos desligar o microfone para a gente ver o quiz. Olha Vamos aqui, fazer aqui, professor, achei aqui, ó. Vou mostrar na câmera. Espera aí. Então vai, abre a sua câmera aí. Isso, essa é a pedra. Aham. E aí ela é formada do quê? Da espuma. Meu pai usa para lixar pé. Isso, as mães compram para lixar os pés. Tá? E aí, por exemplo, aqui o Magno Extravase, ele tem uma espuminha. Essa espuminha solidifica também e vira essa pedra. Só que, claro, ela não vira quadradinho assim. Aí os caras vão lá, cortam ela, arrumam ela bonitinha para poder comercializar, para vender. Tá? E aí a gente comercializa, compra ela para lixar os pés. Hã? Como eles conseguem essa pedra? Tipo assim... Aí é onde tem onde extravasa essa lava de vulcão. E aí, como assim, ela não serve para alguma coisa, né? Não serve assim, tipo para construção civil, não é uma rocha resistente, ela é vendida baratinho, ela não é uma coisa cara, né? E aí, da onde tem vulcões, é que extrai isso daí. Professora? Tá? Oi. O da Ana Vitória saiu, ela tá pedindo pra senhora aceitar ela de novo, que o dela saiu sozinho. Deixa eu ver aqui. Pede para ela tentar reiniciar, tipo assim, entrar de novamente, porque não está aparecendo aqui. Peraí. Professora, também tem um colega meu que tá tentando aqui. Ele falou que a internet caiu e ele pediu para a senhora aceitar ele de novo, que a internet É porque não está aparecendo, eu tentei aqui, ó, tá vendo? Não está aparecendo. Professora, a Tara falou que tentou de todos os jeitos e não conseguiu entrar. De todo mundo tem hora que dá, não é? Em todas as aulas já está acontecendo isso, né? Ó, peraí, deixa eu ver aqui, se aparece mais aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora dá certo, ó. Ô, professora. Oi. Aí, o que apareceu aqui colocou já. Vê se as minhas conseguiram entrar. Ô, professora, vai ter atividade no fim da aula? Eu comentei no comecinho da aula. A nossa atividade vai ser amanhã, porque hoje a gente vai revisar. Amanhã nós temos aula de novo, e aí amanhã a gente faz as atividades. Agora, a gente vai fazer um quiz. Oi. Fala. Vai ter tarefa do jeito que tinha no bimestre passado, no GR8? Sim, vai ter. Vai estar lá as tarefas também, tá? Já postaram algumas? Só, assim, à medida que o professor for dar aula, tipo assim, hoje eu dei aula, entendeu? Aí hoje eu posto, né? Aí eu vou postar essa aula de hoje, do jeito que tá aqui. Toda aula que eu fiz, tudo que eu fizer vai estar lá no GR8, certo? Certo. Bom, olha só. Vamos agora para o quiz. Então... Professora, a Ana Vitória disse que não Professora, a senhora desabilitou o chat para mim porque está desabilitado para este usuário. Ué. Para mim nunca nem deu para escrever. Olha só, presta atenção. Quem quer começar primeiro aí? Vamos ver? Sétima A, B ou C? Ou vamos sortear? Sorteio. Sorteio? Ixi, então vamos ver aqui. Sorteio aí, Eu vou pegar 3 papelzinhos aqui, vou colocar A, B, C e vamos ver qual que vai sair, que aí vai ser o primeiro a responder. Aí vocês escolhem de cada sala uma pessoa para responder. Professora. A Bruna tá na aula? Professor, o meu tá travando. Não, a Bruna não tá na aula. Eu não tô na aula, não. Eu não tô na aula. Você é a Bruna. Foi bom, hein? Eu não tô na aula. Ó, vamos olhar, vou pegar um aqui. Deixa eu ver quem é. É o 7º B que começa. Então, quem é do 7º B que quer responder? Rodrigo. Rodrigo? Não, a Bruna. A Bruna. Nem tirar Rodrigo, vai você. Professora, faz a pergunta primeiro. Então, vou escolher, então. Então, vai... Perguntar. Deixa o Rodrigo, então. Pode ser, Rodrigo? Não tem nada, não. É facinho. Vamos lá? Ó, então, para o Rodrigo, a primeira pergunta.
pegar aqui. Faz a pergunta aí. Peraí. Acerta, Rodrigo. Peraí que tá alguém... Espera, calma. Professora, a Giovana te mandou um negócio aí pra ela entrar? Eu tinha saído sem querer. Aqui, ó. E não apareceu, não. Então, o primeiro, para o Rodrigo, então. Quais as camadas da Terra formam a litosfera? E aí, o Tzinho aí, né, pode parar com esse controlinho, tá bom? Não estou precisando de ajuda. Vamos lá, Rodrigo. Quais as camadas da Terra formam a litosfera? Olha as alternativas aí. Então, ó, letra A, núcleo interno e núcleo externo. Letra B, núcleo externo e parte do manto. Letra C, crosta terrestre e parte do manto. Letra D, manto e núcleo interno. Os outros colegas do 7º B podem ajudar o Rodrigo, só da outra sala que não. Professora, repete a letra C. Ó, qual que é, Rodrigo? Repete a letra C. Letra C? Crosta terrestre e parte do manto. Aí mesmo. Professora, eu sei. Isso! Então, ponto para o 7º B. Então, olha só. Então, o 7º B... Então, olha só. Então, a litosfera, ela é formada pela crosta terrestre e parte do manto, ok? Então, ponto para o 7º B. Então, agora vamos aqui, entre o 7º A e o 7º C. Vamos ver quem vai ser o próximo. Vamos ver aqui. 7º C. Quem do 7º C quer responder agora a próxima questão? Eu. Eu quem? Qual é o seu nome? A Paixão. Hã? A Heloísa Paixão? Vixe, Maria. Peraí. Professora, o Gustavo está falando que ele quer responder. Quer responder? Decide quem vai responder. Heloísa Paixão? Deixa o Gustavo responder. Gustavo? Então vamos, Gustavo. A número 2. Do que se trata a deriva continental? Letra A, da mobilidade dos continentes. Então, deriva continental, da imobilidade dos continentes. Letra B, da formação e dispersão dos continentes. Letra C, das camadas internas da Terra. Letra D, da origem dos marsupiais. Marsupial é canguru, tá? Isso que é marsupial. Então, do que se trata a deriva continental? Eu acho imobilidade do continente, professor, a senhora pode repetir a letra B? Hã? A senhora pode repetir a letra B? Sim. Letra B, da formação e dispersão dos continentes. Eu acho que é essa, professor. Isso. Porque pensa, a deriva continental, imobilidade do continente? Não, porque né, não seria Pangeia até hoje. Se fosse imobilidade, professora, não teria se separado, né? Então, aqui, se fosse mobilidade dos continentes, aí teria a ver, né? Mas é imobilidade. Aí depois, das camadas internas da Terra, também não. Nada a ver. A origem do marsupial, mais nada a ver ainda, né? Então, agora, o 7º A. Quem que vai responder para o 7º A? Ponto para o 7º B também, né? Quem responde agora para o 7º A? Vamos lá, gente. A Ludmila. Mila quer responder, Ludmila? Pode ser? Responde. Hein? Sei lá, é Soluna. Pode ser a Ludmila? Ela tá na aula. Ela tá na aula, não tá? Então, talvez ela deixou aqui sozinha, né? Ela deixou o telefone e embora. A Maresa. Então vai Maresa, Gabriel Assis. Vamos lá, é rapidinho. Gabriel Assis. Gabriel Assis, pode ser, Gabriel? Então vamos, Gabriel Assis, então. Ó, a número 3. Qual das alternativas representa o significado de Pangeia? Então, qual das alternativas é o que significa Pangeia? Aí, letra A, são as camadas da Terra
que possuem composição químicas e temperaturas diferentes. Letra B é a camada superior e rígida da Terra, apresenta temperaturas inferiores em relação às demais porções do planeta e certa mobilidade em uma estrutura dinâmica. Letra C. Essa é uma teoria estipulada que a crosta terrestre, mais precisamente a litosfera, que engloba toda a crosta e a parte superficial do manto, está quebrada em um determinado número de placas rígidas. Aí a letra D. A Pangeia foi um continente único que existiu há aproximadamente 350 milhões de anos e que, após algumas rupturas, deu origem a continentes menores, que formam a atual configuração da Terra. E aí, qual seria? É a letra D. Letra D, muito bem. Então, até a próxima aula. Todo mundo acertou. Os 3 sétimos são maravilhosos. Professor. Tchau, professora. Tchau, meninas. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, meninos. Até a próxima aula. Professora. Oi. Tchau, professora. Até a próxima aula. Luiz Paulo Pérez Guimarães, 7º ano C. Tá bom. Falou. Tchau, professora. Tchau.